Orgulho por quê? Orgulho de quê? Por que a gente comemora um mês com a noção de orgulho em vez de outra coisa, como por exemplo visibilidade LGBTQ, e outros meses também são denominados como mês da visibilidade em vez de mês de orgulho? Por quê? Se você não sabe o motivo histórico de por que foi desenvolvida essa data, eu tenho um vídeo, né, chamado sobre a Revolução de Stonewall, e outro vídeo que eu gosto ainda mais, que é como o movimento gay se tornou um movimento LGBTQ, que meio que tenta resgatar um pouco da história. Mas esse mês eu tenho pensado muito, né, eu queria ter lançado esse vídeo lá no dia 1º ainda, mas eu tô pensando em fazer ele há bastante tempo. Mas tô aproveitando que hoje, dia 6 de junho, tá rolando agora a parada LGBTQ ao vivo em de São Paulo, no caso, né, não necessariamente em São Paulo, tá tendo tudo online, tá bem legal, tá bem divertido, as discussões geralmente estão breves, mas, né, são 8 horas de live, então eu entendo, e pelo menos as discussões estão boas, né, então tem até visibilidade assexual, também tem pessoas falando sobre pessoas intersexo, que são gente muito invisibilizada no nosso meio. Mas eu quero falar sobre orgulho. Por que nós temos que comemorar, ou lutar, melhor ainda, né, por orgulho? A equação é bem simples. A sociedade cis, heteronormativa, ela quer que a gente deixe de existir. Ela quer que a gente volte pro buraco de onde saímos. Ela quer que a gente volte pro armário. Ela quer, no fim das contas, que nós sintamos tanta vergonha de existir que eles não precisam fazer esforço nenhum para apagar a gente. Então, a partir dessa noção da vergonha, a gente combate com o orgulho. Em vez da gente passar de forma cabisbaixa na rua ou mesmo dentro de casa, a gente passa com a cabeça erguida. Não no sentido de arrogância, mas também pode ser de arrogância, né? Porque querendo ou não, o fato de nós sermos LGBTQ é um motivo muito especial, né? A gente tem que ter orgulho de nós mesmos por existirmos num ambiente, numa época que por mais que a gente avance, tem tanta gente querendo bater contra. Os ataques à população trans continuam. Faz poucos dias que, acho que faz 2 dias, ou foi mesmo ontem, não sei, que rolou um ataque homofóbico extremamente absurdo em Florianópolis. No mesmo dia que um cantor sertanejo fez uma piadinha homofóbica com a camisa do São Paulo. Então, enquanto a gente é motivo de piadinha pro cara, um homem gay foi violentado e foi tatuado à força e tá em estado grave lá em Florianópolis, que é a minha cidade natal, aliás. Talvez essa pessoa pudesse ter sido eu, em algum momento. Se eu estivesse morando lá e tivesse sido vítima momentânea desses agressores. Então, muitas vezes eu penso, por que eu tô aqui ainda? Por que eu tô insistindo? Eu vou fazer 34 anos agora em 2021. Por que eu tô insistindo ainda em viver? Pra quem não sabe, eu tenho pensamentos suicidas não tão recorrentes ultimamente, mas em 2019 foi super pesado pra mim. E eu acho que a questão de orgulho não é tipo, meu Deus, eu venci o suicídio. Não, eu tô tomando meus remédios, tô fazendo minhas terapias, tô conseguindo encontrar terapeutas que falam comigo de forma melhor, né? Terapeutas que não sejam gordofóbicos, transfóbicos e bifóbicos, que possam me ouvir de fato. Então, é uma ideia de não esperar a aceitação das pessoas, a aceitação da sociedade. É muito importante que a sociedade cis-normativa, cis-hétero em geral, perdão, não a sociedade, né? As pessoas cis e heterossexuais, é muito importante que elas lutem conosco, ao nosso lado. Mas se essas pessoas estão esperando ou melhor, se a gente está esperando a aceitação dessas pessoas para conseguirmos conquistar direitos, a nossa luta não vale de nada. Porque em 1969, em Stonewall,
quem lutou foi a gente. O Ferros Bar aqui no Brasil, quem lutou foi a gente enquanto comunidade LGBTQ, né? Quem enfrentou a Operação Tarântula foi a gente. Quem continua lutando todos os dias contra a LGBTQ-fobia é a gente. Então, pessoas que não sejam LGBTQ precisam estar sim ao nosso lado para que a gente tenha uma união, né? Mostrar para a sociedade que está todo mundo em união. Mas a sua aceitação, eu vou parafrasear basicamente a Dominique Jackson, maravilhosa, que faz a Electra Abundance in Pose, mas sempre foi uma lenda da cena ballroom nos Estados Unidos. A aceitação não me interessa. A aceitação das pessoas que estão ali na rua, a aceitação de a pessoa fulaninho era uma pessoa tão homofóbica, hoje em dia ela aceita, ela fica de boa. Legal, mas e o resto? A sociedade continua agressiva contra a gente. A sociedade continua atacando pessoas trans. A sociedade aprovou nos Estados Unidos uma lei em que, para proteger meninas no esporte, né, para proteger que mulheres trans, que na verdade são machos de saia, para impedir que esses machos de saia invadam os esportes nas escolas do Tennessee, nos Estados Unidos, eles aprovaram uma lei em que, acho que esse vídeo vai acabar sendo um pouco mais pesado do que eu imaginava, mas em que é permitido a verificação genital de crianças na escola. E essa lei foi aprovada, sabe? Foi também aprovada uma lei que impede o acesso a plano de saúde de crianças trans. Ou seja, se eu aceitar, reconhecer que a minha filha é trans, por exemplo, ela não vai ter direito a plano de saúde nem nada. Então, como continuar vivendo num mundo desses? Por isso que a gente não pode esperar a aceitação. A luta é constante, a gente infelizmente luta constantemente. Então, o que você me deve é literalmente o respeito que eu mereço. Considerando que tudo que a gente passa, sabe, não importa a sua aceitação. A sua aceitação ela vai vir com o tempo de seu entendimento. Se eu estou esperando a aceitação, eu estou esperando que as outras pessoas me entendam. Quando eu exijo a minha presença, quando eu me imponho, quando eu falo grosso se precisar, quando eu luto, eu estou dizendo a sua aceitação ela não me importa. Você não tem o poder, como o Dominique Jackson falou, você não tem o poder de me aceitar. Eu tiro esse de me tolerar. Eu tiro esse poder de você. Porque a gente está lutando. A gente está com a cabeça erguida, apesar de tudo. A gente está lutando ao lado das nossas irmãs, irmãos, irmãos, parentes, pais, filhos, tudo. Para que a gente pare de sofrer violência, de continuar sofrendo ataques. E quando a gente pensa em mês do orgulho, sempre tem esse negócio das empresas apoiando, todo mundo vira o amigo gay, amiguinho de gay, quer dizer, né? Aquela que sempre quis um amigo gay na vida, aquela menina lá, que, ai, que legal, você é gay, eu também tenho um amigo gay, vamos juntar vocês. E no fim das contas é a bandeirinha pra mostrar que aparentemente apoia, e é só. Ok, você colocou a bandeira do arco-íris no seu perfil da empresa. Eu não vou nem entrar nos pormenores de que eu, como pessoa anticapitalista, com tendências comunistas e anarquistas, acho que, né, tem toda uma problemática, né, sobre empresas, corporações apoiando a gente, mas eu não vou entrar nessa questão. A questão é, se a pessoa tá querendo dizer que apoia a gente, não pode ser só na bandeirinha. Acho lindo que Valorant tem as bandeiras LGBTQ, tá, e títulos e tal, mas não pode só ser aí. A Riot, né, ela tem que ir além disso. As outras empresas que todo mundo coloca, a Bethesda, por exemplo, né, uma outra empresa de jogos, colocou a bandeirinha do arco-íris em todos os perfis, menos o do Oriente Médio. O que isso significa? Né, tá com medo de perder
É o medo de perder, como é que é, negócios no país do Oriente Médio. Então tu não tá apoiando a gente. Você está preocupada com o dinheiro que você perderia por, né, se mostrar aberta a pessoas diversas naquele país. Então você está interessada no dinheiro, né, de mostrar que nos apoia só nos países em que a gente não é ilegal, de certa forma, assim, né? Só nos países que deixam, só nos países que não dá problema. Então, se é assim, vocês não estão lutando pela gente. Vocês estão se apoiando na nossa luta, né? Que as nossas bandeiras, elas são símbolos de luta. Se você não sabe o que significam as bandeiras, eu tenho um vídeo que é acho que o meu vídeo mais visto, o que significam as bandeiras LGBTQ. E é essencial que a gente entenda que elas são símbolos de luta. Símbolos feitos com sangue dos nossos antepassados. E antepassados eu não digo necessariamente de sangue de linhagem, mas eu digo de pessoas LGBTQs mais velhos que deveriam estar vivos aqui hoje, mas não estão por N motivos. Um deles sendo, por exemplo, a epidemia da AIDS, que teve especialmente nos anos 80 e perdurou pelos anos 90, em que, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que é os cenários de luta LGBTQ que a gente mais conhece, era tida como a doença gay, a doença LGBTQ, que só passava para os héteros se fosse por intermédio dos homens bissexuais, sabe? Que as travestis eram vetores de doenças, e tantos outros termos e definições agressivas sobre pessoas que vivem com HIV há tanto tempo, né? Mas voltando, desculpa, tô todo enrolado hoje. A ideia é que a gente perdeu tantas pessoas, inclusive para a luta contra a AIDS, que a gente tem poucas pessoas velhas. E velho mesmo, velho de aquelas pessoas que são nossos avós e avós, que contariam as histórias de luta da sua época. A gente perdeu muita gente, a gente não tem um número significativo de pessoas velhas e pessoas idosas LGBTQ, porque a gente perdeu essas pessoas. A gente perdeu pra AIDS, que ninguém ligava pra gente. Eles deixavam as pessoas com AIDS morrerem sem nenhum suporte, e era um suporte que a gente mesmo tinha que criar, ou com pessoas aliadas que realmente investiam na gente. Então, essa é uma boa forma de ser aliado, né? Você realmente investir em algo que possa ajudar na reparação. E a gente não tem essas pessoas que contam as histórias, né? A gente tem muitas pessoas ilustres mais velhas que a gente tem que celebrar o tempo todo. Mesmo que de vez em quando cometam erros do famoso bicha velha, né? De usar termos antiquados e tal. Mas a gente tem que celebrar que nós temos ainda essas pessoas. Quando o Billy Porter, o ator que faz o Preytel em Pose, assume que é HIV positivo há 14 anos, o que não é muito tempo, é 1995. Muitas pessoas morreram até chegar lá, sabe? Quando ele assume que ele é HIV positivo, ele está fazendo uma afirmação de luta. Pose é uma série também sobre essa época que assolava as pessoas, que tu tinha enterro pra tu ir toda semana, pelo menos, porque alguém tava morrendo sem suporte nenhum. Quando ele fala, eu sou HIV positivo, estou vivendo com isso, quando o Lucas, que tá aqui ao vivo na parada do Orgulho de São Paulo, na verdade a parada toda falando sobre pessoas que são HIV positivo, de qualquer forma, a gente tá fazendo um diálogo de luta. A gente tem que falar sobre isso como se fosse uma luta, de fato, não é brincadeira, não é tipo, eu acho tão legal essas lutas assim, tão legal a gente poder amar quem quiser. Não é sobre amar quem a gente quiser. A gente tem que pensar sobre amar como um todo, se amar a nossa casa, amar a nossa família, coisas que são negadas pra gente o tempo inteiro. E de uma forma que não se resuma ao que é higienizado, ao que fica bonitinho, ao que é aceito pela sociedade. O casamento gay foi aprovado, né? Casamento homoafetivo, mas eu vou usar casamento gay aqui para uma hipérbole. O casamento gay foi aprovado, então a gente não precisa mais se preocupar com família. Claro que a gente precisa. Não só a qualquer momento a galera pode correr atrás do seu casamento homoafetivo, como isso não diz que temos todos os mesmos direitos.
O casamento ele visa uma questão de divisão de direitos e concessão de direitos específica. Mas as pessoas não monogâmicas e as pessoas não binárias, elas vão ter que casar com o documento todo errado? Ainda não somos todos iguais. Porque mesmo que algumas pessoas consigam retificar seus documentos, nem todo mundo consegue. E então, algumas pessoas têm que se casar usando um gênero errado em seus documentos. Eu tô viajando muito aqui, mas porque eu acho que a gente tem esse costume de querer tudo mais limpinho, de achar que pessoas com jackstraps ou coisas que relembram a cultura de couro, né, cultura leather, a cultura kink, né, de fetiches e tal, nas paradas, é tudo putaria. Ok, pode ter bastante putaria em algumas paradas e nem sempre você quer que todo mundo tenha exposição a isso, mas quem estava lá antigamente lutando e dando sangue com a gente eram essas pessoas, até porque muitos de nós fazem parte dessas comunidades, né? Então, que direito você tem de... eu queria tanto ir numa parada, me divertir, balançar a bandeirinha, ver as drags se apresentando. Que direito você tem de querer uma parada toda bonitinha, organizadinha, e tirar as pessoas que deram o sangue e a vida para você poder estar lá? É muito importante que a sociedade nos aceite e nos tolere, mas a gente não pode ficar esperando por isso. A gente não pode ficar achando que tá ok as pessoas dizerem que parada gay, parada livre, parada LGBTQ não pode ser putaria porque tem pessoas com pouca roupa lá. As pessoas com pouca roupa estavam lutando enquanto a galera nem pensava em tolerar a gente. Então, o nosso orgulho é uma resistência de luta à vergonha que sempre quiseram nos fazer passar. Quando eu uso esse boné na rua, eu tô fazendo uma declaração. Esse boné é uma peça de vestuário, ele não significa absolutamente nada se eu esvazio o significado de orgulho, se eu esvazio o significado da bandeira trans, se eu esvazio o significado da palavra trans. O que é trans? Trans é a pessoa que foi que não está de acordo com o gênero designado ao nascer. Ok, o que é o contrário disso? Cis. O que é cis? O contrário de trans. Então, quando pessoas cis não dizem que são cis, parece que o contrário de trans é normal, sabe? E toda vez que eu saio com esse boné na rua, é diferente. Eu tenho... não tô com o boné aqui, mas eu tenho outro boné que é só com bi escrito. Não tá tipo orgulho bi. As pessoas podem interpretar como um bordado de alguma coisa, né? Mas quando eu falo orgulho trans, a palavra trans, ela tem um significado, ela carrega um significado e as pessoas têm reagido cada vez mais a esse significado. E é perigoso a gente achar que tá ok as pessoas esvaziarem esse significado, as pessoas acharem que tá... que é justo aceitarmos algumas pessoas trans e outras não. Acharmos justo... ok, a pessoa fez a sua transição de gênero, então ela é realmente uma pessoa trans. Ela está com um genital de acordo com o que acha que é. E não é assim. Quando a gente permite que isso é falado, a gente está deixando que essas pessoas cooptem a nossa luta. Stonewall foi uma revolução de duas pessoas trans, apesar de a própria Silva Rivera não aceitar na época o termo transgênero, porque para ela tinha um outro significado, as palavras evoluem. E a própria Marsha P. Johnson, ela não gostar que chamassem ela de ela enquanto estava como Malcolm. A gente tem que entender os nossos anciões, né, our elders. A gente tem que entender toda a luta. A gente tem que entender e tomar muito cuidado com quem acha que é tudo bonitinho. Pose é uma série muito séria, muito divertida, muito engraçada, mas não tem perdão nenhum em jogar na nossa cara o que acontece quando se cooptam as lutas. Quando a Silva Rivera é vaiada num palco em que ela fez acontecer,
na parada gay, né? Parada da libertação gay, a frente de libertação gay. Ela é vaiada por pessoas brancas, ela é latina, e cis, e padrão, sabe? Eles estavam lá, ok, estamos nos divertindo, porque é isso que deve ser a parada do orgulho. Não, a parada do orgulho é de luta. A diversão é um adicional que a gente conquista porque é nosso direito. Se você vê algum artista se expressando numa parada, é porque a gente conquistou o direito de termos artistas. Se a parada de São Paulo hoje é a maior do mundo, é porque ela começou, sei lá, com cinco drags tentando parar a Paulista e apanhando da polícia, sabe? Então o orgulho é o oposto da vergonha. Orgulho é luta.